A imprensa assinala a entrada do novo século. O campeão de ténis americano, Dwight D. Davis, doa a Davis Cup. A Exposição Mundial de Paris é inaugurada. Dia 21 de maio de 1900. No contexto da Exposição Mundial de Paris, são inaugurados os segundos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a partir da ideia do pedagogo francês Pierre de Coubertin, que pretendia reavivar os Jogos Olímpicos da Antiguidade como acontecimento capaz de fortalecer os laços e incrementar a paz entre os países. Fundara-se em 1894 o Comitê Olímpico Internacional. Em 1896, o Comitê realizara com Coubertin como secretário-geral os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas. Durante os primeiros Jogos Olímpicos do século, competiram 1.344 participantes, entre os quais, e pela primeira vez, mulheres, que disputaram a vitória olímpica em 18 modalidades. O atleta que mais se notabilizou foi Alvin Kranzlein, um norte-americano nascido em Viena. Ele conquista 4 vitórias olímpicas para a equipa dos Estados Unidos, nos 110 e 200 metros barreiras e no sprint, na distância de 60 metros. Também no salto em comprimento, Kranzlein sai vencedor com 7,18 metros. No salto à vara, o também norte-americano Irving Baxter ultrapassa a fasquia de 3,30 metros, vencendo o seu compatriota Michael B. Colquette. Rudolf Bauer, do Forma Clube de Budapeste, ganha o lançamento do disco com 36,4 metros. Também os terceiros Jogos Olímpicos de 1904 em São Luís são inaugurados a quando da Exposição Mundial ali realizada. E de uma forma ainda mais acentuada do que em Paris, manifesta-se o interesse no aproveitamento do desporto para fins publicitários. A falta de uma verdadeira internacionalização, bem como deficiências de organização, prejudicam o jovem movimento olímpico. Archie Hahn, de São Luís, vence as provas dos 50, 100 e 200 metros. John Flanagan, desde 1895 campeão mundial do lançamento do martelo, consegue também impor-se em São Luís, vencendo igualmente a prova do lançamento do peso. Martin Sheridan ganha o lançamento do disco, após desempate com o seu compatriota Ralph Rose. A iluminação elétrica é alargada a toda a cidade de Lisboa. É inaugurada a primeira sala portuguesa concebida para cinema. A tuberculose mantém-se como principal epidemia popular. (12 de junho de 1900). Por grande maioria, o Reichstag alemão promulga a segunda lei da frota. A frota de guerra deverá ser duplicada. A Alemanha pretende tornar-se uma potência naval, o que equivale a ser uma potência mundial. Para preservar os seus interesses coloniais e ultrapassar as dificuldades na política mundial, a Inglaterra procura um aliado no continente europeu. As conversações levadas a cabo em Berlim fracassam por causa da política de armamento alemã. Em 1904, a Inglaterra conclui a entente cordial com a França, a grande concorrente da Alemanha no continente. Na opinião pública alemã, a reestruturação da Marinha de Guerra é encarada com grande otimismo. Von Tirpitz funda a Associação da Frota Alemã. Jovens e velhos compartilham o entusiasmo pela Marinha. Em breve, a associação conta já com mais de 1 milhão de associados. A política do Kaiser Guilherme II representa uma forte provocação para a Marinha Britânica.
Por iniciativa do almirante John Fisher, constrói-se o Dreadnought, um navio de guerra de tamanho e capacidade bélica até aí nunca vistos, que é lançado ao mar em fevereiro de 1906. A corrida ao armamento agrava-se e, apesar de várias tentativas diplomáticas, a Alemanha e a Grã-Bretanha não chegam a acordo. Entretanto, a Rússia também aderiu à Aliança Franco-Britânica. Forma-se assim a aliança tripartida que irá defrontar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. É inaugurado o elevador de Santa Justa. O antigo reino do Havaí adquire o estatuto de Estado Federal norte-americano. No Zugspitze fazem-se as primeiras medições meteorológicas do mundo. – 19 de julho de 1900. Apenas 5 dias decorridos após o feriado nacional francês, os habitantes de Paris têm de novo razões para festejar. A inauguração do Métropolitain de Chemin de Fer, um comboio subterrâneo movido a eletricidade. O metro deve transportar as pessoas rapidamente e sem dificuldades através da cidade. E isso é importante, pois cada vez mais pessoas procuram a metrópole. A superfície urbana cresce e os percursos tornam-se cada vez mais longos. O trânsito transforma-se num problema. Tentativas iniciais de utilizar elétricos e carros puxados por cavalos acabam por contribuir ainda mais para o caos do trânsito. Problemas semelhantes verificaram-se em Londres. Aí começara já a funcionar em 1863 o Metropolitan Railway, abreviado Metro. É o primeiro percurso totalmente subterrâneo e funciona entre Bishop's Road e Paddington Station. O avôzinho de todos os sistemas de metro é muito apreciado pela população londrina, apesar das enormes nuvens de gás expelidas pelas suas locomotivas movidas a vapor. Esta situação só se modifica com o advento do motor elétrico. A partir daí, os comboios podem funcionar à superfície ou debaixo da terra sem expelir gases poluentes. O metro transforma-se assim num meio de transporte moderno e funcional. Com a resolução do problema do trânsito, a superfície urbana é reestruturada. Nas periferias da cidade surgem as fábricas em terrenos baratos. Quem pode muda-se para as casas senhoriais nas zonas verdes. Os trabalhadores, esses ficam aquartelados nas zonas fabris. Apinhados aos milhares em minúsculas casas, sem aquecimento, nem serviços sanitários, famílias de 12 membros a viverem num único quarto não são nenhuma exceção. Os bairros operários bem depressa se transformam em célula de agitação social. Imigrantes que procuram a metrópole, na esperança de uma existência melhor, deparam com um mundo cheio de miséria e dificuldades. Uma miséria que transparece frequentemente nas descrições do meio suburbano berlinense, realizadas pelo pintor Heinrich Ziller. O monarca italiano Humberto I é vítima de um atentado. Cascais é o local de veraneio eleito pela aristocracia e pela família real portuguesa. O mínimo necessário em Portugal para uma família média viver são cerca de 20 mil reis por mês. A busca de novas opiniões e conhecimentos caracterizam a época. Investigadores incansáveis transformam o mundo. A 10 de dezembro de 1903, Henri Becquerel e o casal Marie e Pierre Curie recebem o Prémio Nobel da Física. A sua descoberta inovadora, a radioatividade. Transportes e comunicação vencem fronteiras até então inultrapassáveis. O técnico de rádio italiano, Guglielmo Marconi, desenvolve a telegrafia sem fios. Em 1901, são transportadas notícias com esta técnica pela primeira vez através do Atlântico. As viagens que antes demoravam semanas ou meses são agora feitas em poucos dias.
Em 1901, um paquete de passageiros da APAG ganha a fita azul dos oceanos. O Deutschland, um paquete a vapor de dupla hélice, com uma capacidade de 17.000 cavalos e uma velocidade máxima de 23 nós, atravessou o Atlântico em apenas 5 dias. Os meios de transporte terrestres não conseguem ainda concorrer com tais velocidades. O principal problema reside na falta de uma fonte de propulsão de alta velocidade e peso diminuto. O sucesso é alcançado por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, com o desenvolvimento do motor Otto. Montado num coche pela primeira vez em 1886, o protótipo automóvel desloca-se em direção a um futuro ainda incerto. Graças a progressos técnicos tais como a fiável ignição magnética de baixa tensão inventada por Robert Bosch ou os novos pneus de borracha, os veículos como os carros familiares ou as limusinas apresentadas na Exposição Automóvel de 1903 em Berlim vão se tornando cada vez mais num objeto de prazer. Outras novidades para o público perplexo: veículos militares e de trabalho. Daimler impulsiona o progresso ao desenvolver um autocarro de 10 cavalos, bem como um comboio de mercadorias destinado ao exército. Por fim, reconhece que a nova invenção dos meios autolocomotores se tornou um auxiliar indispensável para a atividade bélica. Ao desenvolvimento do motor de gasolina, segue-se a conquista do espaço aéreo. Os caminhos percorridos são tão distintos como os seus pioneiros. 2 de julho de 1900 é um dia importante para o conde Ferdinand von Zeppelin. Pela primeira vez, a sua nave aérea LZ-1 paira propulsionada por um motor Daimler de 16 cavalos sobre o lago Constância, perto da cidade de Friedrichshafen. É o próprio Zeppelin que pilota a partir de uma gôndola o veículo de 128 metros de comprimento. A nave desloca-se a uma velocidade de 9 metros por segundo. A gôndola dos passageiros fica situada por baixo do balão de gás forrado com suportes de alumínio e em forma de grande charuto. Zeppelin espera utilizar futuramente o seu LZ-1 no transporte de correio, pessoas e mercadorias. No entanto, a verdadeira importância dos Zeppelin irá manifestar-se no carregamento de pesadas bombas durante a Primeira Guerra Mundial. Menos bem-sucedidos são os pioneiros dos aviões. As suas primitivas construções em madeira, arame e tecido são muito dificilmente dirigíveis e sem propulsão própria. Em 1896, o pioneiro de voo alemão Otto Lilienthal pagou com a própria vida as suas tentativas de voo planado. A questão sobre o insucesso de Lilienthal levou os irmãos Orville e Wilbur Wright a um intensivo estudo e observação do voo dos pássaros. Em breve, seguem-se as primeiras tentativas com papagaios e modelos de planadores. O seu primeiro avião a motor, o Flyer, é equipado com lemes de comando dos 3 eixos. O campo de treinos ideal é encontrado nas ventosas planícies costeiras perto de Kitty Hawk, na Carolina do Norte. A 17 de dezembro de 1903, o inacreditável acontece. O primeiro voo motorizado comandado. Durante 12 segundos, Orville Wright sobrevoa uma distância de 36 metros. Um dos mais antigos sonhos da humanidade acaba de cumprir-se. A bailarina Isadora Duncan alcança enormes sucessos em Paris. Os primeiros aspiradores facilitam o trabalho das donas de casa. O filósofo Friedrich Nietzsche morre com 56 anos em estado de demência. A política colonial dos europeus nos finais do século XIX visou sobretudo a conquista das regiões africanas ainda não cedidas. Dois políticos britânicos, Joseph Chamberlain e Cecil Rhodes, planearam construir um império colonial britânico, servindo-se de uma ligação por via férrea que ligasse a cidade sul-africana do Cabo ao Cairo. Nesses seus planos, as minas de ouro e diamantes dos estados Boers, Transvaal e Orange, ainda independentes, desempenhavam um papel determinante. Em 1895, a Inglaterra opusera-se à tentativa portuguesa de assegurar a posse do território que ligava Angola e Moçambique. Com efeito, o chamado Mapa Cor-de-Rosa era incompatível com aquele plano. O ultimato inglês desencadeou uma forte reação patriótica em Portugal
abundantemente ilustrada por caricaturas. Em 1898, uma convenção secreta entre a Inglaterra e a Alemanha chegou mesmo a prever a partilha de Angola, Moçambique e Timor, como penhor de um avultado empréstimo a conceder a Portugal. No ano seguinte, porém, Portugal assegurava junto da Inglaterra a integridade das suas colónias, a troco da liberdade de passagem de tropas inglesas por Lourenço Marques a caminho da guerra contra a República dos Boers. A Grã-Bretanha exige o reconhecimento da sua soberania nas repúblicas Boers e, para o presidente Kruger, isso é inaceitável. As negociações com a Grã-Bretanha acabam por fracassar. A 11 de outubro de 1899, as tropas Boers invadem a colónia britânica do Natal. No início, conseguem alcançar várias vitórias. A sorte da guerra muda quando os reforços britânicos chegam à cidade do Cabo. Em março de 1900, as tropas inglesas conquistam Bloemfontein e Joanesburgo, e em junho cai Pretória. A 27 de agosto, as tropas britânicas podem vencer o último exército Boer, sob o comando do general Botha. O presidente Kruger foge para a Europa. A guerra parece terminada, mas os Boers ainda não abdicaram da luta pela sua independência. Tem então início uma feroz guerra de guerrilha. O exército britânico reage com a tática da terra queimada. Aldeias inteiras são queimadas e mais de 100 mil mulheres e crianças transportadas para campos de concentração. Milhares de prisioneiros acabam por morrer. O cruel procedimento dos britânicos em relação à população civil conduz ao isolamento internacional da Grã-Bretanha. As lutas terminam a 31 de maio de 1902 com a Paz de Vereeniging. As repúblicas Boers são declaradas colónias da coroa inglesa. É fundado o Real Automóvel Clube de Portugal. Corrida ao ouro nas margens do Klondike River, Canadá. O primeiro utensílio de barbear Gillette, com lâmina substituível, facilita o barbear diário. O Prémio Nobel da Física é atribuído a Wilhelm Röntgen. Viena, 1902. O médico austríaco Sigmund Freud é nomeado professor em Viena após a publicação, em 1900, da sua obra A Interpretação dos Sonhos. Freud, nascido em 1856, em Freiberg, na Morávia, cresce na Viena do fim do século. Hipocrisia e tabus marcam a época. Freud estuda medicina, interessando-se desde o início pela psicologia. Em 1885, abre o seu primeiro consultório médico privado. As doenças principais, histerias e neuroses, são tratadas recorrendo aos métodos tradicionais da eletroterapia e da hipnose. Porém, Freud não se dá por satisfeito. Observa os seus doentes e troca experiências com os colegas. Os seus estudos desembocam numa nova e radical premissa. Um dos impulsos mais importantes no comportamento do ser humano é o desejo sexual, o que representa uma afirmação extremamente usada. Segundo Freud, o recalcamento dos desejos inconscientes é o responsável pela origem das neuroses. Da mesma forma, os seus métodos de trabalho transformam-se radicalmente. No seu consultório, os doentes deitam-se num sofá. Sem contacto visual com o psicoterapeuta, eles devem contar o que os abala. Através dessas associações, tornam-se conscientes dos seus traumatismos, oriundos das diversas fases da infância. Segundo Freud, o sofrimento só pode ser definitivamente curado se o paciente se confrontar novamente com as antigas, dolorosas e recalcadas vivências da sua infância. Os primeiros filmes slapstick entusiasmam o público do cinema. A erupção do vulcão Montpellier, na Martinica, provoca a morte de 30 mil pessoas. Eduardo VII é coroado em Londres. Ela percorre quase 7.500 km. A via férrea Transiberiana, a maior ligação de comboio contínua do mundo, que liga Chelyabinsk, nos Urais,
a Vladivostok, no Mar do Japão. Se a isso acrescentarmos a ligação Moscovo-Chelyabinsk, atingimos então uma distância de cerca de 9.000 km. Os primeiros viajantes gozaram a viagem transiberiana na passagem do século. Os czares observaram com atenção a evolução dos comboios. Com o seu auxílio, eles podiam vencer os inimigos tradicionais da Rússia: a neve e as grandes distâncias. A acrescentar a isso surgem necessidades políticas e económicas. A ligação entre as vastas províncias e a exploração dos celeiros do interior do país. Em 1891, dá-se início à construção de um traçado com apenas 1,52 metros de largura ao longo do grau de latitude 55. A construção decorre simultaneamente a partir de ambos os terminais da linha. No ocidente, a partir de Zlatoust, que representava até então o extremo da rede de comboios russa, e no oriente, a partir de Vladivostok. Também outros países reconhecem as vantagens de uma ligação direta entre a Ásia e a Europa. Na Turquia, projeta-se a construção de uma via férrea com 2.500 km de comprimento. A sua espinha dorsal, de Konya a Bagdá, passando por Adana, serve à exploração económica do país. No dia 5 de março de 1903, o sultão Abdulhamid II e uma sociedade alemã assinam um acordo para a construção da linha de Bagdá. Está planeado aumentar a via para além de Bagdá até ao território de influência inglesa, ao porto marítimo de Basram Shah Talahad. O Oriente é também a meta de um outro comboio rápido internacional. A 4 de outubro de 1883, parte de Paris com destino a Istambul, o primeiro Orient Express da Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Pela primeira vez, a viagem tornou-se um acontecimento luxuoso. A elite mundana da Belle Époque reage entusiasticamente, transferindo rapidamente os seus salões para os vagões-restaurante forrados a teca do Orient Express. Para os famosos da época, uma viagem no rei dos comboios torna-se quase uma obrigatoriedade. Martirizado por longas viagens em bancos de madeira de vagões sem amortecedores, o negociante americano George Mortimer Pullman inventa a partir de 1863 os seus próprios vagões. Todos eles são elegantemente decorados e possuem amortecedores especiais. Assentes sobre duas plataformas rotativas com 4 rodas, os vagões Pullman oscilam suavemente através das grandes distâncias americanas. Bem menos suavemente, decorrem entretanto as lutas de concorrência entre as diversas empresas americanas de construção de caminhos de ferro. Numa desenfreada competição, elas vão tentando suplantar-se mutuamente. Em percursos muito utilizados, como por exemplo de Nova Iorque-Chicago, chegam a rivalizar 18 linhas de comboio ao longo de distâncias com vários carris. Inaugura-se na Sociedade de Geografia em Lisboa o Congresso Colonial Português. A barragem do Assoão é inaugurada. Cakewalk, os ritmos de danças negras, conquistam a Europa. Em 1903, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière apresentam a placa autocrómica. Os contemporâneos espantam-se. A placa autocrómica retém o mundo a cores. Os irmãos Lumière encontram-se entre os pioneiros da fotografia. Em Lyon, eles não só fundam uma fábrica de material fotográfico, como também se ocupam incansavelmente com a investigação de técnicas de fotografia. O seu primeiro grande sucesso alcançam-no em 1894, com o desenvolvimento do cinematógrafo. O aparelho é uma combinação da câmara de filmar com uma copiadora e um projetor para filmes de 35 mm, com os quais se podem mostrar pela primeira vez cenas animadas. É o nascimento do cinema. Também os artistas plásticos se interessam cada vez mais pela fotografia. Muitos pintores utilizam um novo meio para melhor pesquisarem os seus motivos. Mas também a própria fotografia se transforma em arte. Neste contexto, são importantes os pictorialistas. Na sua temática, forma, expressão e efeito, eles procuram aproximar-se do quadro pintado. Um dos seus mais importantes representantes é o germano-americano Alfred Stieglitz.
O jogo de luz e sombra nas suas famosas fotografias sobre o inverno em Nova Iorque, bem como nos retratos da sua mulher, a pintora americana Georgia O'Keeffe, provam que a fotografia evoluiu no sentido de uma arte independente. Levantamento popular em Coimbra contra a pressão fiscal, conhecido por Greve dos Grelos. Henry Ford vende em Detroit o seu primeiro automóvel. Surgem os primeiros cartazes publicitários. As grandes transformações da época não deixam de exercer a sua influência sobre as pessoas. O sentimento de desorientação generalizado requer um novo princípio de orientação. O seu nome é juventude. Juventude torna-se um sinónimo de dinamismo, espírito empreendedor, renovação, naturalidade e libertação de todo o enfatuamento típico da época pós-revolução industrial. O chamado Jugendstil, que recebeu o nome da revista editada em Munique, de Jugend, entra na cultura burguesa. Com uma grande diversidade de ornamentos, transforma as artes aplicadas e o artesanato artístico, até aí meros acompanhamentos da arquitetura, concedendo-lhes um lugar de destaque. Em Portugal, a arte nova caracteriza-se por uma interpretação nacional do modelo francês. Não se pode considerar que existe uma arquitetura arte nova propriamente dita. Este estilo está mais presente a nível das artes gráficas e decorativas, sobretudo na cerâmica. A beleza formal e um efeito decorativo de grande requinte são características da obra do austríaco Gustav Klimt. As suas composições de grande suavidade cromática nem sempre conseguem agradar aos seus contemporâneos, embora transmitam à arte impulsos completamente inovadores. Também o escultor francês Auguste Rodin se pode queixar de uma atmosfera que frequentemente oscila entre a euforia e a rejeição. O escultor torna-se famoso pelos jogos de luz e sombra conseguidos nas superfícies rugosas dos materiais e pelo virtuosismo dos seus esboços de figuras conhecidas, os quais, por vezes, só parcialmente são esculpidos a partir do bloco de pedra. Também a literatura se ocupa com o tema da desintegração da ordem conhecida e da procura de algo novo. Em 1901 é publicado o primeiro romance de Thomas Mann, Os Buddenbrooks. Mann, que nos surge aqui em imagens mais recentes, relata o declínio de uma família de comerciantes ansiáticos. Com enorme mestria, o jovem autor utiliza os recursos históricos e literários do realismo. Segundo o censo de 1900, a taxa de analfabetismo em Portugal é superior a 70%. Angola é palco de várias campanhas de pacificação da população local por parte das tropas portuguesas. O Dalai Lama foge perante as tropas invasoras britânicas. A população de Berlim aumenta para 2 milhões. O fim de uma época. A morte da Rainha Vitória a 22 de janeiro de 1901. Na ilha de Wright, no sul da Inglaterra, morre, após um curto período de doença, a Rainha Britânica, com a idade de 81 anos. O seu corpo é trasladado para Londres e sepultado a 4 de fevereiro, ao lado do seu esposo, o Príncipe Albert. Pequim, 20 de junho de 1900. Membros da organização secreta chinesa, Associação para a Proteção da Justiça e da Concórdia, assassinam o delegado alemão em Pequim, Clement Freiherr von Ketteler. O objetivo da seita secreta, conhecida na Europa como Boxer, é o combate e a expulsão de todos os estrangeiros residentes na China. O seu protesto incide sobre as locações de terrenos agrários e concessões de fábricas impostas pelas potências estrangeiras. Também a viúva do imperador Zhuzi apoia a atitude xenófoba dos Boxer. Para preservar os seus interesses na China, a Rússia, Grã-Bretanha, França e o Reich alemão
constituem a 14 de agosto de 1900 um corpo expedicionário internacional que reprime a revolta de uma forma sangrenta. A 3 de julho de 1904 morre o escritor e político austríaco Theodor Herzl. Um dos mais importantes ideólogos do sionismo, organizou em 1897, em Basileia, o primeiro Congresso Mundial do Sionismo. Aí, ele exige como principal objetivo político a fundação do Estado judeu. O sionismo nasceu como reação ao antissemitismo, que no século XIX proliferava já em muitos Estados europeus. Este movimento político do judaísmo aspira a um Estado Nacional Judaico em Sião, a pátria palestina prometida por Deus ao seu povo. Paris, 19 de julho de 1903. Com 10 segundos de vantagem em relação aos concorrentes, o francês Maurice Garrin, de 32 anos, vence claramente a sexta e última etapa do Tour de France. A volta à França em bicicleta, que pela primeira vez tem início em Villeneuve-Saint-Georges, com 60 participantes, decorre em 6 etapas, com uma distância total de 2.428 km. Iniciador da corrida de bicicletas é o jornalista desportivo Henri Desgranges, que concebeu e organizou a competição com um gag publicitário para promover a sua revista Lotto. Com a progressiva eletrificação das cidades, transforma-se também o seu aspecto durante a noite. Parques de divertimento brilhantemente iluminados, como o Luna Park, em Coney Island, Nova York, transformam a noite em dia. Já quando da Exposição Mundial de Paris, em agosto de 1900, torna-se clara a importância desta nova forma de energia. Num palácio da eletricidade, os visitantes maravilhados tomam conhecimento das potencialidades da corrente elétrica. Morre Rafael Bordal Pinheiro, o mais conhecido caricaturista português da época. O inverno até à data mais frio do século provoca na Europa uma série de mortes. O presidente da República Francesa, Émile Loubet, visita Portugal. O Domingo Sangrento. Dia 22 de janeiro de 1905, deita por terra o mito do Bom Czar. Em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, manifestam-se trabalhadores chefiados pelo pastor Georges Gapon. Querem pedir reformas ao seu czar. Subitamente, os soldados abrem fogo, vitimando 150 manifestantes. Segue-se uma onda de distúrbios. Greves gerais com formação de comissões de trabalhadores, sublevações de minorias nacionalistas, revoltas de camponeses e soldados, o motim no couraçado Potemkin transforma-se no símbolo da Revolução. O realizador russo Sergei Eisenstein foca esses acontecimentos no seu famoso filme O Couraçado Potemkin, filmado em 1925. A situação só volta a acalmar com a publicação do Manifesto de Outubro, a 17 de outubro de 1905. Nesse documento, o czar promete liberdades civis e a constituição de um parlamento, a Duma. Porém, a Duma tem pouco poder. As conquistas da Revolução são apenas superficiais. Em 1907, o czar Nicolau decreta uma nova legislação eleitoral com um recenseamento de eleitores extremamente rígido. A composição da Duma é, por consequência, demasiado conservadora. O czar consegue manter o poder, porém o seu estilo de governar é autoritário e imprevisível. Cada vez mais, o czar Nicolau perde o apoio do povo russo. O primeiro-ministro Stolypin pretende manter o governo do czar. Com uma reforma agrária, tenta modernizar a sociedade russa. Stolypin dissolve as chamadas Mir, as seculares comunidades aldeãs. Em sua substituição, deve surgir uma nova classe de grandes e médios agricultores, politicamente conservadores e com o poder do capital. Com esses chamados kulakos, Stolypin tenciona criar uma camada social que sirva de base ao Estado russo. Uma reforma com aspectos sombrios. A massa dos camponeses russos continua na miséria.
Existem demasiado poucos polacos bem-sucedidos para apoiarem a longo prazo o regime de Nicolau II. O abismo existente entre o czar, as camadas cultas e possidentes e a massa do povo já quase não pode ser transposto. A crise do Império Czarista agudiza-se. No primeiro desafio internacional de futebol em Paris, a seleção francesa vence a Suíça por 1-0. A greve dos mineiros da Bacia do Ruhr. 200 mil mineiros entram em greve. O presidente americano Theodore Roosevelt inicia o seu segundo mandato. Berna, 30 de junho de 1905. Com a sua teoria da relatividade, Albert Einstein provoca o desmoronar da física clássica. Os resultados das experiências levadas a cabo pelo físico alemão revolucionam as ciências da natureza. O jovem de 26 anos ganha a sua subsistência como inspetor no registro de patentes de invenção de Berna, onde é responsável pelo setor da técnica. Einstein reformula os conceitos do espaço e do tempo. Para ele, estes conceitos não são valores absolutos, mas sim relativos. As medições do espaço e do tempo, não considerando as forças da inércia, são diferentes, dependendo do sistema de referências do observador. A velocidade da luz é uma exceção. A luz propaga-se no vácuo a uma velocidade de 300 mil km por segundo. A massa, pelo contrário, modifica-se consoante a sua velocidade. À velocidade da luz, as partículas mais ínfimas tornam-se tão pesadas que se torna impossível uma nova aceleração. Assim, até mesmo os núcleos atómicos podem transformar-se em enormes quantidades de energia. Tanto a energia nuclear como a bomba atómica baseiam-se nesta descoberta. Einstein prova: um astronauta que voa no espaço cósmico à metade da velocidade da luz envelheceu no momento em que regressa à Terra apenas metade daquilo que as outras pessoas envelheceram. Desta forma, o conceito de sincronismo torna-se relativo. A partir daí, Einstein desenvolve a sua famosa fórmula. E igual a mc². Energia, E, corresponde ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz, c. Após vários anos de docência em Zurique e Praga, Einstein recebe em 1914 uma cátedra para lecionar na Universidade de Berlim e torna-se diretor do Instituto de Física Kaiser Guilherme. Em 1921, Einstein é internacionalmente reconhecido. Nesse ano, é-lhe atribuído o Prémio Nobel pelas suas investigações na área da teoria quântica. A tomada do poder pelos nacional-socialistas obriga o genial físico alemão de religião judaica a emigrar para os Estados Unidos da América em 1933, onde viverá até à sua morte em 1955. Em Nevada, Marvin Hart torna-se o novo campeão mundial de pesos pesados. Em Nova Orleans, nasce o trompetista norte-americano Louis Armstrong. Em Stettin é lançado à água o maior navio de passageiros alemão. A 5 de setembro de 1905, os assinantes do Tratado de Portsmouth põem cobro à guerra russo-japonesa. O Japão venceu e apresenta-se ao resto do mundo como uma nova força hegemónica na Ásia Oriental. Em apenas meio século, o país conseguira evoluir de uma sociedade feudal para uma potência modernizada. Uma das causas dessa evolução fora a abertura do país, exigida em 1854 pelas potências ocidentais. Ao contrário da China, o Japão reconhece que a ameaçadora dependência em relação às potências colonialistas só pode ser ultrapassada na medida em que o país aprende com elas. Nesse processo de aprendizagem, o Império do Sol Nascente demonstra ser um aluno modelo. Forças reformadoras exigiam o fim do sistema tradicional do shogunato, favorecendo o novo domínio do imperador Mutsuhito, ou Meiji Tenno. O imperador e os seus conselheiros procederam a reformas e profundas medidas de modernização. Aboliram o feudalismo e centralizaram a administração. Com o apoio de especialistas estrangeiros, foram construídas linhas de caminho de ferro, centrais telegráficas e bancos. Instituiu-se um exército regular e incrementaram-se as indústrias pesada e têxtil.
Nos finais do século XIX, o desenvolvimento interno do Japão já quase acompanhava o dos seus modelos ocidentais. Pretende agora ser reconhecido como parceiro equivalente. Na competição pelos domínios coloniais, as restantes potências imperialistas desempenham uma função de exemplo. Já em 1894-95, o Japão combatera na Guerra Sino-Japonesa pela influência na Coreia. O exército japonês reformado ultrapassou nessa altura a sua primeira grande prova de fogo ao vencer a China, a quem os coreanos tinham pedido ajuda. O Japão alcançara prestígio internacional em 1900, ao envolver-se como aliado das potências ocidentais, a quando da repressão da revolta dos Boxer. Em 1902, Tóquio assina um contrato de aliança em condições de igualdade com a Grã-Bretanha, a potência mundial número 1. A aliança pretende impedir a invasão russa na Manchúria. O Japão sente os seus interesses ameaçados pela Rússia, que já arrendara os portos chineses de Dairen e Port Arthur, estrategicamente importantes. Negociações com Moscou no intuito de limitar as esferas de influência acabam por fracassar. A 8 de fevereiro de 1904, o Japão ataca de surpresa Port Arthur, dando início à Guerra Russo-Japonesa. Nas batalhas, os japoneses demonstram a sua superior capacidade bélica, tanto no mar como em terra. Tropas japonesas ocupam a Coreia e empurram o exército russo até aos confins da Manchúria. Em janeiro de 1905, dá-se a capitulação de Port Arthur. Nos dias 27 e 28 de maio de 1905, o derradeiro reforço russo, a Frota do Báltico, é fundada pela Marinha Japonesa na Estrada de Tsushima, um ato que simboliza a crise do czarismo e, simultaneamente, o crescimento do Japão como potência mundial. Um violento terremoto na Calábria, Itália, provoca 2.000 mortos e 10.000 feridos. Uma multidão de 100.000 pessoas manifesta-se em Budapeste pelo sufrágio universal. A censura da corte austro-húngara proíbe a representação da ópera de Richard Strauss, Salomé, em Viena. No princípio do século, nenhuma outra metrópole exerce uma tão grande atração como Paris. A vida parisiense, com a sua incomparável mistura de elegância, espírito e alegria de viver, torna-se o símbolo da Belle Époque. A arte dramática encontra-se extremamente desenvolvida. A sua estrela incontestável é a atriz Sarah Bernhardt. Famosa pelo seu talento, a sua voz, a sua propensão para aventuras e atitudes arrogantes, Bernhardt brilha em papéis clássicos e modernos, chegando mesmo a maravilhar o seu público ao interpretar, já com 56 anos, o papel de um jovem. Prazer e distração oferecem também as largas avenidas e os boulevards. As pessoas encontram-se durante a promenade. A dama com o seu chapéu de sol e elegante vestido de passeio, o cavalheiro com chapéu de coco e trajando o clássico negro. Grandes cartazes, pintados por artistas, anunciam em toda a cidade cafés-concerto e locais noturnos, como o Moulin Rouge, no bairro de Montmartre. Ali diverte-se Paris inteira. As diferenças de classe deixam de se fazer sentir. Os preços são baixos, os costumes libertinos. É um mundo brilhante para além da tristeza e da dura disciplina do dia-a-dia. Em comparação, os costumes na Londres vitoriana são bem menos livres. O sentimento de vida na capital é ainda dominado pelo puritanismo e por uma moral intransigente. No entanto, na ciência e na técnica, a Grã-Bretanha encontra-se em primeiro lugar. A esse progresso, há a acrescentar as reservas praticamente inesgotáveis em mão de obra e matérias-primas provenientes das colónias. A Inglaterra torna-se um centro vital do comércio e da informação entre as nações industrializadas e assiste-se ao incomparável boom. Quem mais beneficia com essa exploração do progresso é a burguesia. No setor da moda, os vestidos complicados, que deviam representar a riqueza, dão o lugar aos fatos práticos. O dialbar da moda desportiva acentua ainda mais a tendência para a funcionalidade e liberdade de movimentos. No entanto, as senhoras não desejam prescindir de determinados acessórios individuais. Os chapéus chegam a atingir dimensões de rodas de carros e são decorados com arranjos de flores, frutos e penas de avestruz.
O governo italiano protesta perante o sultão otomano contra a pirataria no Mar Vermelho. O czar Nicolau II repõe a Constituição do Principado da Finlândia. No concurso de xadrez via cabo entre clubes de Berlim e Nova Iorque, os americanos vencem. Romancista e autor de peças naturalistas e de cunho histórico, Dom João da Câmara é também o introdutor em Portugal da dramaturgia simbolista, com peças como O Pântano ou Meia-Noite. Silêncio, depois protestos inflamados que descambam em cenas de pugilato. A estreia do drama social de Gerhard Hauptmann, Antes do Nascer do Sol, em 1899, provoca um escândalo. A burguesia horroriza-se. Até aqui, o teatro foi um espaço de descontração e da cultura dos sentidos. Agora, mostra um novo rosto radical e excessivo, a visão realista do mundo. Empenhado em mostrar o homem no contexto da sua grande e dolorosa história, Gerhard Hauptmann torna-se um dos expoentes do naturalismo. Mas nem só o público reage com sentimentos contraditórios a essa constante confrontação com a verdade. Também entre os atores e os próprios realizadores se fazem ouvir vozes discordantes. Max Reinhardt deseja um teatro da luz e da cor, capaz de restituir às pessoas a alegria e de os transportar para fora do cotidiano. Em 1905, Reinhardt substitui Otto Brahm, tornando-se intendente do Deutsches Theater. Com enorme imaginação, consegue entusiasmar o público. A sua maior ambição é a interpretação dos clássicos. Para a encenação de Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, Reinhardt utiliza pela primeira vez um palco giratório. A peça torna-se no acontecimento teatral do ano de 1905 em Berlim. Uma antiga oficina de sapateiro no centro histórico de Dresden. 1905 representa o início de um novo movimento na pintura. 4 estudantes, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Carl Schmidt-Rottluff e Fritz Bleyl, encontram-se. Sob o nome de Brücke, os 4 jovens formam uma comunidade artística e de vida no seio da qual produzem em conjunto as suas obras. As suas obras são praticamente idênticas. Em 1907, o principal tema das conversas é Les Demoiselles d'Avignon, o último quadro do jovem pintor espanhol Pablo Picasso. O público está irritado, agora que acabara por se habituar às cores garridas dos Fauves, fortemente influenciados por Henri Matisse. As pinturas de Picasso, com os seus rostos talhados, como máscaras, e as suas superfícies monocromáticas, provocam uma onda de indignação. No teatro musical, a preferência do público vai para as grandes representações sumptuosas. Um dos compositores preferidos da época é o italiano Giacomo Puccini. Filho de uma família de músicos, Puccini cedo se sentiu atraído pela ópera. A representação da sua ópera Manon Lescaut, em 1893, traz-lhe o reconhecimento internacional. O apogeu criativo consegue-o, no entanto, só em 1900 com Tosca. Juntamente com Mozart, Verdi e Wagner, Puccini faz parte do grupo de compositores mais representados no mundo inteiro. Um outro músico idolatrado é o conterrâneo de Puccini, Enrico Caruso. O tenor não só domina a sua arte com perfeição, como também consegue ser ator de talento, notabilizando sobretudo no papel do Baiazzo. Caruso é considerado o melhor tenor de ópera do seu tempo. João Franco é nomeado chefe do governo português por Dom Carlos. O Império Coreano torna-se protetorado japonês. Realiza-se o primeiro campeonato de futebol em Portugal, restrito a Lisboa e arredores. Ajudar as crianças a tornarem-se independentes através de um ambiente que vá ao encontro da sua condição infantil é esse o objetivo que se propôs a médica e antropóloga Maria Montessori. Ela é a primeira italiana a doutorar-se e cedo começa a lutar pela igualdade de direitos das mulheres e pelos direitos das crianças. Para Maria Montessori,
O apoio a crianças deficientes mentais torna-se extremamente importante. Em 1907, a pedagoga assume a direção da Casa dei Bambini, no degradado bairro romano San Lorenzo, onde cuida de crianças desprezadas na idade pré-escolar. Ao longo desse trabalho prático, Maria Montessori faz uma surpreendente descoberta. As crianças de tenra idade conseguem concentrar-se extraordinariamente quando ocupadas com trabalhos manuais. A criança agarra o mundo à sua volta, utilizando o tato para apreender o seu significado, conhecendo assim o mundo através dos seus sentidos. Montessori desenvolve o chamado Material M, materiais manuais e didáticos, com a ajuda dos quais as crianças, através de jogos e exercícios aparentemente isolados, encontram uma ordem interior. O material didático de Montessori alcança êxitos surpreendentes. Crianças de apenas 4 anos conseguem aprender a ler e a escrever de uma forma lúdica. Os especialistas estão entusiasmados. O método de Maria Montessori torna-se mundialmente famoso e ganha inúmeros apoiantes e seguidores em todo o mundo. Os estudantes da Universidade de Coimbra entram em greve geral. No leste de Bengala sublevam-se os hindus contra a administração indo-britânica. Em Pequim, é inaugurado um percurso para veículos automóveis com 13 mil km de distância entre Pequim e Paris. Londres, 21 de junho de 1908. Manifestações de massas no Hyde Park. Cerca de 250 mil membros do movimento feminista britânico, as chamadas sufragistas, participam na manifestação. Até à data, as mulheres só têm direito de sufrágio na Finlândia, Nova Zelândia, Austrália e em 2 estados da América do Norte. Na Grã-Bretanha, desde meados do século XIX, várias associações feministas lutam pelo direito a voto para as mulheres, bem como pela igualdade de direitos em relação aos homens. Na mudança do século, o movimento feminista britânico encontra-se dividido. As tradicionais formas de intervenção, como a entrega de pedidos a reclamar o direito de sufrágio feminino na Câmara dos Deputados, continuam sem surtir efeito. Em 1903, a ativista Emmeline Pankhurst e as suas filhas, Christabel e Sylvia, tiram as consequências dessas experiências. Elas fundam em Manchester uma associação radical de sufragistas, a Women's Social and Political Union, WSPU. Em pouco tempo, esta associação transforma-se numa organização de massas, à qual se juntam mulheres de todos os estratos sociais. Quando, em dezembro de 1905, os liberais formam o governo, as mulheres voltam a acalentar esperança. Porém, os seus anseios são cada vez mais frustrados. Também o novo governo rejeita o sufrágio feminino. Como reação, Emmeline Pankhurst anuncia uma intensificação da luta. As sufragistas recorrem agora a meios bem mais militantes. Membros da WSPU provocam distúrbios nas tribunas da Câmara dos Deputados, envolvem-se em batalhas com a polícia, quebram os vidros dos edifícios públicos à pedrada e chegam mesmo a provocar incêndios. As estadias na prisão tornam-se uma parte integrante da sua estratégia. Emmeline Pankhurst é presa 8 vezes. Durante a guerra, as mulheres assumiam os postos de trabalho e as funções anteriormente destinadas aos homens. Após o conflito, os políticos britânicos, tais como os seus congêneres em vários outros Estados europeus, já não podem negar-lhes por mais tempo o direito ao voto. Em 1918, as mulheres britânicas podem, pela primeira vez, após completar 30 anos de idade e em função de determinados rendimentos que lhes são exigidos, participar nas eleições do Parlamento. Só 10 anos mais tarde, poucas semanas antes do falecimento de Emmeline Pankhurst, é que lhes é reconhecido o direito de sufrágio universal. João Franco publica Lei de Imprensa Repressiva. Os Estados Unidos da América limitam drasticamente a imigração com novas leis. O italiano Felice Nazzaro vence em Fiat o segundo grande prémio na pista de Dieppe. Após uma primeira fase de relativo insucesso, os espectadores começam a afluir às sessões de filmes apresentados
no cinematógrafo dos irmãos Lumière. O milagre das imagens vivas é-lhes apresentado em pequenos instantâneos retirados da vida trivial. Uma exceção no repertório constitui o filme L'arroseur arrosé, O Regador Regado, estreado em 1895. Trata-se do primeiro filme com um argumento rudimentar. Um rapaz aborrece um jardineiro com uma mangueira, fazendo com que este molhe sem querer a própria cara. Em 1903, o realizador Edwin S. Porter encena o primeiro western, O Grande Roubo no Comboio. Esta primeira obra contém já todos os principais ingredientes do género: revólveres, perseguições, comboios, saloons e a paradaria. Porter consegue criar a mais alta tensão neste curto filme cheio de ritmo, ao fazer com que a ação se desenrole simultaneamente em vários cenários. Aurélio Paz dos Reis é o pioneiro do cinema em Portugal. O fotógrafo amador associou-se a um comerciante do Porto para se dedicar ao cinema. Adquiriram uma máquina de filmar e projetar e rodou cerca de 40 pequenas películas. Foram exibidas em Portugal e no Brasil com péssimos resultados comerciais. Entre essas sequências, ficou famosa a saída dos operários da camisaria Confiança, inspirada nas imagens dos irmãos Lumière. É inaugurado em Lisboa o Animatógrafo do Rossio. O Grão-Ducado do Luxemburgo estabelece a sucessão feminina ao trono. No Louvre, um demente esfaqueia o quadro O Dilúvio de Nicolas Poussin. A 13 de julho de 1908, o monarca inglês Edward VII inaugura os Jogos da Quarta Olimpíada, que irão contribuir para uma definitiva implantação do movimento olímpico. Em apenas 2 anos, é construído em Shepherd's Bush, bem perto da City londrina, um gigantesco estádio multifuncional capaz de comportar 100.000 espectadores. Durante os cortejos de abertura, as equipes nacionais, pela primeira vez equipadas a rigor, entram no estádio marchando atrás da sua bandeira. 2.035 atletas de 23 países, entre os quais 36 mulheres, competem pelas 110 medalhas de ouro a atribuir. Uma final especialmente dramática acontece a 24 de julho, na maratona. O atleta italiano Dorando Pietri desmaia a poucos metros da meta e é ajudado por 2 auxiliares de linha que o carregam aos ombros até ele cortar a meta. O júri desclassifica-o, mas a rainha Alexandra recompensa Pietri com um prémio especial de consolação. O britânico Henry Taylor ganha os 400 metros em estilo livre, estabelecendo o primeiro recorde mundial oficial sobre essa distância. Na disciplina de polo aquático, o ouro vai para a Grã-Bretanha após uma vitória de 9-2 sobre a Bélgica. José Malhoa pinta os bêbados ou festejando o São Martinho. É inaugurado o primeiro Congresso Feminino da Internacional Socialista em Estugarda. A enfermeira britânica Florence Nightingale, de 87 anos, é a primeira mulher a ser distinguida com uma Ordem de Mérito britânica. A 23 de julho de 1908. O centro da Revolução dos Jovens Turcos é Salónica, capital da Macedónia e, juntamente com Constantinopla, a mais importante metrópole do Império Otomano. Sob o comando dos Jovens Turcos, um partido reformador nacional liberal, o exército estacionado na Macedónia, subleva-se e ameaça avançar sobre Constantinopla, onde reside o sultão Abd-al-Hamid II. Exigem que a Constituição de 1876, suspensa em 1878 por Abd-al-Hamid, volte a vigorar. Há já quase 30 anos que ele reina como um déspota, apoiado por um subtil sistema de espiões. Sob a pressão do movimento dos jovens turcos, o sultão vê-se obrigado a reconhecer a Constituição.
Abd al-Hamid convoca um novo parlamento. O povo exulta. Através das transformações ocorridas em Constantinopla, a Áustria, sob o imperador Franz Josef, vê ameaçados os seus interesses nos Balcãs, especialmente na Bósnia e na Herzegovina. Ambas as províncias encontram-se desde há 30 anos sob administração austríaca. De acordo com o direito público, porém, as duas províncias pertencem ao Império Otomano. Viena teme que uma Turquia modernizada possa voltar a exigir a Bósnia e a Herzegovina. Em outubro de 1908, a Áustria anexa os dois territórios, o que provoca uma nova onda nacional revolucionária nos Balcãs. Também a Bulgária, que se torna um reino independente, e Creta, desde 1898, com o estatuto de província autónoma, separam-se do Império Otomano. A crise perdura. O regime constitucional, sob Abd al-Hamid, mantém-se por pouco tempo. Após uma tentativa falhada de golpe por parte de militares conservadores, o sultão vê-se obrigado a abdicar em abril de 1909. Sucede-lhe o irmão, Mehmed V, que, no entanto, não tem qualquer influência política. Um dos principais líderes políticos torna-se Enver Pasha. O poder encontra-se agora na mão dos jovens turcos. É também neles que as minorias cristãs reprimidas, que exigem mais autodeterminação, depositam as suas esperanças. Porém, depressa veriam as suas expectativas goradas. Os novos senhores conseguem ser ainda mais intolerantes que os seus antecessores. Os jovens turcos praticam uma política fechada, estritamente orientada para o nacionalismo. Revoltas nacionalistas são combatidas com massacres brutais contra as populações búlgaras, arménias e macedónicas. No entanto, o Império Otomano não conseguirá assegurar a longo prazo a manutenção do seu poder no Sudeste Europeu. O Estado multinacional ameaça desintegrar-se. Os republicanos ganham as eleições para a Câmara de Lisboa. Em Barcelona, é reprimida a revolta anarquista. Um violento terremoto faz grandes estragos em Benavente e Salvaterra de Magos. A terra treme em São Francisco. No dia 18 de abril de 1906, a terra treme durante 40 segundos na cidade californiana de São Francisco. O sismo alcança o grau 8,3 na escala de Richter. Um segundo tremor de terra que imediatamente lhe sucede consegue ser ainda mais violento. Apesar de estar situada na região sísmica do Vale de Santo André, no início a cidade resiste bastante bem. Muitas das casas são construídas em madeira e os modernos arranha-céus possuem estruturas de aço flexíveis. Os edifícios destruídos são, na sua maioria, construções de tijolo. É neles que se encontra a maior parte das 498 vítimas do terremoto. No entanto, não há motivo para declarar o fim do alerta. O terremoto destruiu completamente a rede de canalização de água, privando a cidade de quaisquer meios de combate ao fogo. Pequenos focos de incêndio transformam-se em tempestades de fogo. A cidade inteira torna-se pasto das chamas. No dia 1 de fevereiro de 1908, a família real portuguesa regressa a Lisboa vinda de Vila Viçosa. Desembarca no Terreiro do Paço. Na Rua do Arsenal, dá-se um atentado. No Landó aberto, o rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe sucumbem aos tiros disparados por carbonários republicanos. Os regicidas são abatidos no local. No dia seguinte, Dom Manuel sobe ao trono, demite João Franco e anuncia que a formação do novo governo incluirá membros dos partidos monárquicos e alguns independentes. As exéquias régias, entretanto, só se realizam no dia 8 de fevereiro. Desde as necessidades até São Vicente, juntou-se muita gente para assistir aos funerais. Os cadáveres estiveram expostos até dia 10, sendo depois encerrados no panteão. Robert Peary no Polo Norte. A 6 de abril de 1909, o investigador polar norte-americano Robert Peary é o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Peary, que persegue o seu objetivo há mais de 20 anos, é também o primeiro explorador a utilizar nas suas expedições os recursos e meios de locomoção tradicionais dos esquimós.
Veste os seus trajes de pele, usa botas de neve e recorre aos trenós puxados por cães. Ao contrário dos outros exploradores, ele acha que o inverno polar é a estação apropriada para viajar, vez que a dura camada de gelo possibilita um avanço rápido. Peary prova ter razão. Torna-se internacional de perigo no mar. No dia 10 de junho de 1909, pela primeira vez, os seguintes tons em 3 vezes curto, 3 vezes longo, 3. Segundo o alfabeto internacional, isso corresponde à sequência de caractere S ou S, aviação de Save Our Souls ou... O escritor é o primeiro britânico a receber o Prémio Nobel de Literatura. Kipling, nascido em 1865 em Bombaim, bem cedo edita contos de temática popular. As suas edições cotidianas britânica tornam um sucesso, porém, surge com a publicação do Livro da Selva em 1805. O livro infantil conta a história do menino indiano que é arrastado para morrer e criado por uma loba. Os animais ensinam a obediência e a autoridade.